Satisfação mais uma vez estarmos juntos, participando desta aula do Seminário Teológico Congregacional de Angra dos Reis, da disciplina Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Essa é uma revisão da aula Revelação do Nome de Deus, Elohim, conforme o documento é apresentado, e também esse é o programa que nós estamos seguindo nesse período. História do estudo da teologia do Antigo Testamento. Nós já falamos sobre os momentos históricos, falamos sobre a origem da história, a origem histórica da fé de Israel no Antigo Testamento, e falamos também sobre a revelação, a relevância da revelação e os problemas que há na revelação. Até discutimos que a ideia de revelação é muito mais uma ideia de obscurantismo, de um Deus que se oculta para depois se revelar. A ideia de revelação, ela só faz sentido porque há um Deus que ele se oculta. Falando das características próprias de Israel no estudo da revelação, conversamos um pouco também sobre o que é a revelação no Antigo Testamento. E faremos agora uma revisão sobre a revelação do nome Elohim, o Elohim, no Antigo Testamento. Nós já até falamos sobre esse assunto, mas vamos fazer aqui uma breve revisão. Por quê? Nós conversamos sobre a origem desse nome Elohim no Antigo Testamento, e segundo o nosso material de estudo que a gente vai passar ali agora, a ideia desse nome é uma ideia de um nome pluralizado, mas de um Deus que ele é apenas um. Embora o Novo Testamento vai nos apontar um Deus trino, não é? E ao mesmo tempo um único Deus, um Deus uno e um Deus trino, conforme o texto do Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 17, o versículo de número 21. É a oração sacerdotal que Jesus faz, onde ele diz que, na sua oração, que ele e o Pai, eles eram apenas um. Vamos ler aqui o nosso material. A criação bíblica não possui deuses, mas apenas um Deus, chamado Elohim, ou Elohim, traduzido por Deus no capítulo 1 do livro do Gênesis. O termo Elohim aparece cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Nós vamos passar aqui para a parte que está em negrito. Elohim ocorre apenas no hebraico e em nenhuma outra língua semítica, embora quando se falava Deus no mundo antigo, para todas as religiões, soava de uma forma pluralizada, inclusive o nome Elohim, também é uma forma pluralizada de se falar Deus. Segundo o autor que nós vamos ler aqui, a parte que está em negrito, permanece então o senso de que o termo seria, na verdade, uma pluralização de Deus. Não no sentido politeísta, mas para efeito contrário, ou seja, monoteísta, visto que Elohim, conforme a referência já citada por Albrecht, se refere à majestade do Deus Criador. E é como se o autor bíblico do primeiro capítulo de Gênesis quisesse dizer aos seus ouvintes que o Elohim, o Deus Elohim de Israel, vale por todos os outros Elohims, ou por todos os outros deuses
de todos os povos, sem mencionar explicitamente essa crença, visto que o capítulo 1 do livro de Gênesis exclui todos os deuses ou qualquer deus imaginários ou criados, né, pela imaginação humana. Eles são excluídos do ato da criação. Tem uma parte bem interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é o estudo da gematria, que a gente precisa falar um pouquinho sobre o alfabeto hebraico para a gente entender essa relação do nome e da divindade. Quando se fala Deus, está se falando de uma coisa muito abstrata, muito distante, muito distante da relação de um Deus que se comunica com o homem. A palavra Deus é como se fosse algo bem evasivo. Quando a pessoa diz, ai meu Deus do céu, isso é muito evasivo. De fato, com que Deus essa pessoa está se comunicando quando ela faz essa exclamação, ai meu Deus? Bom, quando o texto bíblico, do capítulo de número 1 do livro do Gênesis, diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, que no hebraico seria Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, nós temos aqui no livro do Gênesis a palavra Deus, que seria a palavra Elohim. Mas também não há uma distinção se você falar Deus de qualquer outro Deus, de qualquer crença, porque o nome seria o mesmo. E isso é uma coisa muito evasiva. Não se revela nada aí. Mas o estudo da gematria, conforme o texto aqui, que é o método hermenêutico de análise das palavras bíblicas somadas somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. É conhecido como numerologia judaica e existe na Torá, no Pentateuco. As escrituras são, então, explicadas pelo valor numérico das palavras. A ideia aqui não é fazer um estudo numerológico do texto sagrado, mas entender que a gematria nos ajuda a entender algumas coisas, principalmente no que diz respeito ao nome Elohim e qual a diferença significativa do nome Elohim, Deus, dos filhos de Israel, daquele que se comunicava com os filhos de Israel, desde lá a partir do chamamento de Abraão, e explicitado aqui na Torá, no Pentateuco, né, tomo esse atribuído a Moisés a inscrição. Bom, nós temos aqui revelação do nome Elohim, que é o tópico da nossa aula de hoje. E aí há algo muito interessante aqui, porque ao mesmo tempo que esse nome Elohim, ele é um nome pluralizado, que talvez indicaria um politeísmo, isto é, uma crença em vários deuses, ou um povo que acredita em vários deuses. A palavra Elohim é uma ideia pluralizada, sim, de um Deus uno. E isso é muito bem explicitado, descrito e observado no estudo da gematria. Nós temos aqui o nome Elohim e abaixo aqui nós temos a letra ou as letras do alfabeto hebraico, que são 22 ao total. E no hebraico no hebraico quadrático, né, no hebraico antigo, você não tem um número como é o nosso número, o número arábico ou o numeral romano. Os números do alfabeto grego, ou melhor, hebraico, desculpe, eles são representados pelas letras do alfabeto. Então, nós temos aqui no nome Elohim, nós temos o Aleph, nós temos o Lamed,
e nós temos o Pi. Nós temos essas letras no alfabeto hebraico. É interessante observar aqui, né, embora a ideia aqui não seja um estudo numerológico, mas algo muito interessante. Se nós escrevêssemos simplesmente a palavra Aleph, ela estaria escrita dessa forma, aqui, onde está em negrito de vermelho. Nós teríamos o Aleph, nós teríamos o Lamed e nós teríamos o P, para escrever a palavra Aleph, para se escrever a letra Aleph. Não é escrever uma nova palavra, é simplesmente escrever a letra. Por quê? Porque a palavra Aleph, ela é carregada de significados, é como se fosse uma letra que ela fosse carregada de significados. Por exemplo, quando nós escrevemos de forma abreviada beleza, né? É uma forma muito popular no português, né, dos brasileiros, se coloca o B, o L e o Z. É uma forma consonantal, mas que todos entendem que ali está escrito. É a mesma forma no alfabeto hebraico, que é uma língua também consonantal, ela é desprovida de vogal, você não tem vogal no alfabeto hebraico, especialmente no antigo, né? Não no moderno, que ele sofre alterações, porque a língua ela é diacrônica, ela acaba mudando através dos tempos, mas o hebraico antigo, ele é desprovido de vogal, é um idioma consonantal e também ele é gutural, ele é foneticamente, ele sai pela garganta de uma forma bem arranhada. Então nós teríamos aqui a palavra Aleph, cuja letra é como se fosse uma abreviação carregadas de sentidos. Então, todas as letras do alfabeto hebraico são como abreviações carregadas de sentido. Então, você junta uma letra, ela representa um número e ela é carregada de sentido, tanto na questão numerológica, quanto na questão também do alfabeto. Então, se nós pegarmos aqui conforme a tabelinha abaixo e a descrição em negrito acima da palavra Aleph, nós teríamos isso aqui, ó, Aleph sendo representada por 1, o Lamed sendo representado por 30, né, uma dezena, e o Pi por 80. Então, se nós somássemos isso, nós teríamos aqui a revelação somatória de 111, ou 1, 1, 1. Lembrando que o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, ele é muito carregada de sentido, é a mesma letra para Elohim, é a mesma letra do alfabeto para El Shaddai, né, que fala sobre o Deus Todo-Poderoso. Ela é carregada de sentido. E quando se utiliza apenas o Aleph, poderia se utilizar apenas o Aleph para falar sobre Deus, sobre o Deus Criador, sobre o Deus Uno. Mas quando se pega a palavra Aleph, junta com as outras consoantes da palavra Elohim, que é o Deus Criador, e elas somadas, elas dariam 111, ou então 3 pessoas. Aqui nós poderíamos encontrar a Trindade sendo representada pelo nome Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Também pelo número 3 aqui, que seria a perfeição, mas especialmente a revelação
das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo ele um Deus trino e ao mesmo tempo uno. E aí nós temos também a palavra Adonai, que vai ser tema da nossa aula seguinte, né? Que é o nome que é o nome, né, desse Deus Elohim, porque Elohim na verdade significa Deus, só que esse Deus ele tem um nome e ele se revelou, é tema da nossa próxima aula. Todavia, a gente já parte para o entendimento descrito aqui, no chamado tetragrama. Nós temos o Iod, nós temos o Het, o Vav e o Het outra vez. Bom, o Iod ele é representado pelo Y, que vai corresponder ao nosso J, só que o J ele não existia até o século X, século XIV, e não existia, ele é representado pelo Y. Então não seria Jeová, seria Iová. E nós temos aqui o H do tetragrama, representado pelo Het. O Vav, né, ele representa o W, porque é uma transliteração para o alemão, porque não se havia a letra V, o que tem o som de V é o W, e outra vez aqui a repetição do Het. Então, forma-se o tetragrama Iavé. Bom, isso posto, a gente vai para o final desta aula, desse material, inclusive, essa parte final descrita aqui pelo teólogo Rowley, citado por Vanderbron, desculpe, pelo teólogo. Ele cita como exemplo o texto do Gênesis 1:1, onde se vê a seguinte construção em hebraico: Bereshit bara Elohim, que traduzido é: em um princípio Deus criou. Pode-se perceber que o substantivo Elohim está na forma plural, mas o verbo que com ele concorda na forma singular, ou seja, criou e não criaram, porque a ideia não é uma ideia de vários deuses, mas a ideia de apenas um Deus uno. Todavia, como nós vemos ali pelo estudo da gematria, ou da guiematria, né, que é o estudo do alfabeto e seus números correspondentes. Então, nós vamos depois falar sobre a revelação do nome especial de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você. Em nome do Senhor Jesus.